do Espaço Renovare. Já tem alguém chegando, a Mônica Cardi. Bem-vinda, Mônica. Que legal você aí. O Instituto Casa da Felicidade, Heloísa. Oi, gente, que legal, bem-vindos. Que alegria receber vocês aqui, né? Eu estou tão emocionada, de verdade. Boa noite, Elo, editora Companhia de eu não consegui ler, desculpa. Bem-vindos. Já o nosso convidado entra. Eu quero dizer para vocês que eu estou super feliz de poder estar aqui com vocês, porque eu preparei tudo isso com muito carinho, pensando em cada um que vai estar participando, pensando no que esse tema, que é os 4 temperamentos, no que ele pode ajudar. A Esther, oi Esther, Felipe, e no que esses 4 temperamentos podem ajudar na nossa vida, nas nossas relações, né, interpessoais, com os filhos, com a família, no trabalho, enfim, em todas as áreas da sua vida. Então, quando eu participei, né, na verdade esse tema eu participei através de uma palestra, né, com muito mais tempo eu me apaixonei, me encantei. E aí, né, com o passar dos dias eu logo imaginei, esse tema tem que virar uma live, porque vai ajudar muita gente, esse é o meu objetivo. Lu, oi Lu, bem-vinda. Eu acho que o nosso convidado já está pedindo para entrar, só um minutinho aí, vamos lá. O Fê, me ajuda aqui? Eu acho que ele está solicitando aí. Gente, é assim, marinheiro de primeira viagem, oi Dé! Instituto Casa da Felicidade. Isso. Olha o Cláudio, Samanta. Ai, gente, que legal. Deixa eu ver. O Murilo. Olha o Murilo aí, gente. Boa noite, Murilo. Tudo bom? Boa noite, Jenny. Tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo. Chegou, né? Muito obrigado. Você está conseguindo me ver aqui? Aqui está travada a câmera? Não. A minha, pelo menos? Eu estou te vendo. Tá normal aqui. Ué. Tô te Deu vendo. alguma... Deixa eu ver. Só um minutinho, gente. Estamos dando os ajustes, né? Fazendo os ajustes. Já a gente começa aí o nosso... Você está me vendo aqui, né? Oi? Você está me vendo aqui normal, né? Eu tô normal. Nossa, aqui está travado. Mas tudo bem. Não, mas eu acho que o pessoal tá te vendo, gente. Vocês... E se você sair e entrar de novo? Vamos tentar. Tá? Oi, Rodrigo. Vou sair aqui, então. Tá joia. Gente, ó, são ajustes de início, né? A Esther falou que dá para ver. Oi, Fátima. Cadê o Instituto Casa da Felicidade? Aí. Vamos tentar novamente? Olha, estou vendo normal novamente. Ué. Tudo bem. Tá bom? Então, tá bom. Então, na minha câmera aqui, eu tô me vendo travado aqui, mas tudo bem. Se está funcionando aí, a gente segue assim. Tá dando certo? Olha, eu estava falando aqui de como eu conheci, né? Eu participei daquela formação, né? Que durou muito mais do que uma hora, né? Que é o limite que o Instagram nos permite. E eu fiquei encantada, porque ajudou a mim, ajudou a minha família. Meu filho, assim, foi muito beneficiado naquele dia. E aí, com o passar dos dias, né, eu estava contando para o pessoal que já está aí, eu achei que seria muito interessante estar fazendo essa live, porque eu tenho certeza, Murilo, vai ajudar muita gente. Né? Porque conhecer o nosso temperamento e daquelas pessoas, principalmente aqueles de convívio mais próximo, né? Família, filho, esposo, trabalho. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, ainda mais agora, né? O pessoal tá convivendo mais, né? O pessoal tá convivendo mais na pandemia, então esse conhecimento ele tá muito mais
mais poderoso, digamos assim, né? Mais útil, né? Para o pessoal. Vamos ajudar esse pessoal aí, né? É, A se entender melhor, né? Por que eu me irrito com tanta facilidade? Por que o outro é tão mole? Porque assim que a gente vê, assim que a gente julga, né? verdade, verdade. Gente, então, vamos começar. Eu só queria apresentar, né, o Murilo Frisanco. Quem é o Murilo, na verdade? Ele é o presidente do Instituto Casa da Felicidade, bacharel em Ciências da Computação, cursando pós-graduação em Terapia Analítica do Comportamento Infantil, olha que legal, e Psicologia do Aconselhamento Familiar e Escolar. Pesquisador independente sobre assuntos relacionados à filosofia, ética, educação, família e vida. Casado com a Tamires e pai da Maria, de 6 aninhos. É isso aí? É isso mesmo, Gênio. Que legal. Olha, agora é com você. E, mais uma vez, muito bem-vindo, tá bom? Eu que agradeço, Gênio. E também, qualquer coisa que você vai vendo aí, né? Pode ir falando também à vontade aí. Tá De repente bom. colocar alguma dúvida. Tá bom. Bom, se der tempo, no finalzinho, eu vou chamar o meu filho para ele contar um pouquinho do que foi participar. O que foi conhecer esses 4 temperamentos? Porque na vida dele com o Arthur, né, com o meu neto e a esposa, fez toda a diferença. Então, se der tempo, claro. Se não, tá bom? Tá bom, não, pode deixar. Então vamos iniciar, né? Primeiro, bom, introduzir de maneira bem breve, né? Uhum. O que é esse tal de temperamento aí, como funciona isso? Tá. Bom, basicamente, os temperamentos são como se fosse, vou fazer uma analogia, né? São vitrais, né? Que estão na nossa psicologia, né? A luz pela qual passa, desculpa, é o vitral pelo qual passa a luz, né? Dentro da nossa psicologia. Então, se você é um vitral ali, você é um vitral vermelho, um vitral amarelo, quando a luz passa por ele, ela ganha aquela característica da cor do vitral, né? E o temperamento é uma coisa muito semelhante também, porque esse filtro, né, essa janela, aonde passa, onde a luz de fora entra e também, digamos assim, né, a gente transmite para fora. Então ele marca, né, tudo aquilo que a gente faz, toda a nossa reação, né, emocional, as nossas características, os nossos trejeitos, muitas vezes são muito marcados pelo nosso temperamento. E aí é interessante uma coisa, que o temperamento, ele não é a nossa personalidade. Isso é uma diferenciação importante para que as pessoas não caiam naquele, vamos dizer assim, naquele fatalismo, né? Ah, eu sou assim e não tem jeito. Pelo contrário, o temperamento é o que você recebeu. Agora, o que você vai fazer com ele, com essa matéria-prima, depende de você, né? Então, fazendo analogia. Oi? Murilo, mas assim, o temperamento é aquilo que você recebeu. Recebeu de que forma? Na infância, faz parte da sua genética, como que é? É genético, né? Genético, biológico, está no campo biológico. Se restringe esse campo biológico. Porém, vamos dizer assim, está num nível biológico tão profundo nosso que acaba influenciando. Eu costumo fazer uma analogia, né? Se a gente compara o temperamento e a sexualidade, né? Se você é homem ou mulher, tem um nível de influência semelhante, a nível de abrangência, né? Então, por exemplo, se você é homem, você tem um jeito de interagir, um jeito de conversar. Se você é mulher, você também tem um jeito de interagir, de conversar, né? E o temperamento também marca. Inclusive, né, os clássicos aí, né, ficavam até analisando que, puxa, determinadas características corporais poderiam indicar o temperamento da pessoa, né? De repente, se a pessoa é mais magrinha, mais gordinha, e assim por diante, né? Se tinha essa análise, né? Mas o essencial mesmo é a gente analisar essa parte psicológica, a parte que é mais útil para nós, né? Então, o temperamento é essa parte biológica, mas não é a nossa personalidade. Vamos fazer uma analogia assim, se você pega um metal, né, a matéria-prima do metal e a matéria-prima da madeira, você pode fazer uma mesa de metal, você pode fazer uma mesa de madeira, porém, sempre vai ficar certas características daquela matéria-prima, né? A mesa de metal vai ser mais resistente,
né? Vai ressoar mais, né? A nível de barulho. A mesa de madeira talvez não vai ser não vai ecoar tanto assim, não. Se você derrubar alguma coisa em cima, vai ser um som mais abafado. Então, assim, as qualidades da matéria-prima permanecem, mas o que você vai fazer com aquilo, se vai ser uma mesa, se vai ser uma cadeira, né? Isso varia conforme o ferreiro, né? Conforme o marceneiro, enfim. A mesma coisa é o nosso temperamento. É a matéria-prima que é dada, e aí vem a pergunta, né? O que você vai fazer com ela? A mesma coisa se você é homem ou mulher. Ah, você nasceu homem ou você nasceu mulher. O que você vai fazer com isso? Isso não te determina por completo. Determina algumas coisas que você não tem como escapar, mas você pode trabalhar em cima dessa matéria-prima, né? Para usá-la a favor de algo grande, né? De uma personalidade forte, uma personalidade bem desenvolvida, virtuosa, né? Trabalhar as virtudes que estão acessíveis a todo mundo. Então, esse é uma primeira diferenciação importante nesse assunto, né? Para que a gente não confunda. Quando a gente entende isso, fica fácil. Fica fácil a gente se relacionar com o outro, se relacionar, conhecer a nós mesmos, né? Prever até mesmo limitações nossas, entender por que isso aqui não... Eu tenho tanta dificuldade, mas eu tenho uma grande facilidade para outras coisas. Ajuda até a pensar em vocação profissional, né? Cada temperamento ali tem um pezinho. Oi? Ô, Murilo, então, assim, na verdade, nós precisamos ter habilidade para lidar com esse temperamento que é nosso, não é isso? Sim, é verdade. A gente precisa compreender, porque não vai dar para mudar. Agora, se você vai usar isso para o bem ou para o mal, aí está no seu livre-arbítrio, né? Com certeza. Aí que tá. E os temperamentos, vamos entender um pouquinho, então, quais são os 4, né? Fala-se de 4 temperamentos. Mas, basicamente, para facilitar a gente guardar, memorizar isso e ter um mapinha fácil, eu costumo fazer como se fosse um reloginho. E aí, nesse reloginho, você tem dois componentes, né? Um primeiro, quente e úmido, né? Quente e úmido. Quente e úmido, desculpa. Quente e frio e úmido ou seco. Então, você tem tudo na natureza, de forma biológica, tudo vai ser ou quente ou frio. E também vai ter uma qualidade de ou umidade ou secura. E quando a gente combina, isso originalmente os gregos, né, vieram pensando nisso, e quando a gente combina essas coisas, né, se a gente combinar o quente e o seco, o que você tem que é quente e seco na natureza? O fogo. Né, o fogo. Você assa um bolo, o bolo sai quente do forno e sai seco. Você come aquele negócio que fica morrendo de sede depois. Você morre de sede. É sempre assim. Tudo que é assado no forno, você come e morre de sede depois. É sempre assim. Ainda com o risco de uma dor de barriga. Oi? Ainda com o risco de uma dor de barriga. É verdade, é verdade. Porque resseca muito, né? Sim. Resseca muito. Por que isso? Porque o fogo estava presente. Sim. Então, tudo que é quente e seco lembra essa característica do fogo. Quando a coisa ela é seca, mas ela é fria também, ao invés de quente, aí você tem o que lembra isso? A terra. A terra, a pedra, né? Uma pedra, ela é seca, então ela tem uma resistência, né? A secura dá uma resistência, dá uma rigidez, né? Uma característica de rigidez na terra, na pedra. Porém, você também tem a característica aí fria, né? A terra ela não está se movimentando para fora, né? Ela não está pulando. O fogo não, o fogo ele explode para cima. A terra não, ela se mantém sempre para baixo, né? Sempre se concentrando e se acumulando ali no fundo, vamos dizer assim, né? Então ela tem essa característica da frieza de contrair, né? De aprofundar, né? Agora, se a gente vai para o outro lado, o lado dos úmidos, né? Úmido e quente. O que é úmido e quente? O ar. Então, se você assoprar assim, fizer, né, com a sua boca na sua mão, você vai sentir uma umidade e vai sentir um ar quente. E, ao mesmo tempo, se você vai para a parte fria, né, o frio e úmido, você tem a água. Né? Então, a água é úmida e a água é fria também. Né? Esse é o natural desses temperamentos. E, naturalmente, você fala, o que isso tem a ver com os temperamentos? É que, olhando para esses elementos, a gente consegue enxergar neles uma semelhança com o perfil psicológico das pessoas. Então você tem
Você tem pessoas esquentadas, né? Esquentadinho ali, tá sempre nervoso, sempre explosivo. Você tem pessoas que, quando elas vêm, né, trazer para vocês alguma... entregar, né, vai falar alguma coisa e tudo mais, a pessoa parece que tá te jogando pedra, ou quando você vai tentar falar alguma coisa para ela, mas ela tem uma resistência, assim, enorme para mudança e tudo mais, né? Você tem aí a terra, né? Você tem pessoas que seguem a corrente, né? Conforme vai acontecendo, ele segue fluxo, né? Igual a água, vai seguindo o fluxo. Então, o pessoal que lembra a água. E você tem também o pessoal aí, o sanguíneo, né? Aquele pessoal avoado, vamos dizer assim, né? O pessoal mais avoado. A própria palavra aí já dá uma dica de como é que é o perfil dessas pessoas, né? Meio avoada, tudo mais, é o sanguíneo. Então você pega o colérico é o esquentado, é o fogo. O melancólico, a terra. O fleumático, a água. E o sanguíneo, o ar. E aí, o que é legal? Oi? Aí a confusão tá feita. Aí tem tudo, aí resume todo mundo aí. Então, olha só que interessante, né? Se a gente for descrever um pouquinho assim o colérico. O colérico, ele tem as características do fogo. É interessante que eles expandem, né? Então, o colérico, ele põe para fora o que ele está pensando, o que ele está sentindo, só que ele faz de uma forma rígida. Então, ele põe isso para fora, atropelando, né? Então, quando ele vai falar alguma coisa, né, geralmente não é um diálogo. Geralmente ele vai falar aquilo, é o seguinte, eu estou aqui para te convencer, senão eu não tinha nem abrido a boca. Ele vai ali para convencer, ele vai para atropelar, né, o jeito da outra pessoa, ele traz os sentimentos dele à tona dessa maneira, e por isso o colérico, ele, até na arte, né, na arte renascentista, ele é representado como uma pessoa com uma espada e um escudo na mão, porque é o cara da guerra, vamos pra briga. Quem gosta de... Se tem gente que gosta de brigar, é colérico. Então... Chega no grito. Oi? Já chega chega no grito. Chega no grito, exatamente. Então, precisa... O colérico tem esse jeito, né? Isso torna eles... Dá uma capacidade, uma facilidade, né? Não é nem uma capacidade, dizendo é uma facilidade. Em serem grandes líderes. Então, são aquelas pessoas que tomam a frente, vão ali fazendo as coisas. Vamos dizer assim, né? Elas saem na frente do grupo falando, me sigam, pessoal, vamos lá, né? Me sigam por aqui, vamos tentar por aqui e tudo. Então, ele tem essa característica de tomar a frente, né? Isso facilita ele ter uma liderança, muitas vezes, né? Porém, tem o lado negativo, né? Ele traz, às vezes, a questão do quê? Do defeito de ser impulsivo. Então, o colérico, às vezes, acaba sendo impulsivo. E aí, quando ele vê, já foi, já fez, não dá mais para desfazer. Ou se arrependeu do que fez, né? Então, isso é uma característica bastante interessante. Agora, um ponto-chave é o seguinte. O filtro, né? Aquele vitral, né? Talvez o vitral do colérico seja a cor vermelha, né? Que caracteriza muito bem. Eles recebem o mundo como desafio. Então, você fala para o colérico, você olha para a cara dele e fala assim, eu duvido que você faz isso, né? Aí você mexe lá na profundidade do coração dele, né? Aí aquilo ali treme o coração do colérico, né? Geralmente são as crianças que na escola arrumam muito problema, porque os amiguinhos ficam assim, duvido que você faz isso, duvido que você faz aquilo. Aí você vai ver, geralmente é um colérico. Ele está sofrendo aí com a tendência do seu temperamento, de ser impulsivo e de encarar, assim, adorar um desafio, né? O colérico adora um desafio. Murilo, e isso acaba sendo muito complicado, né? Porque se a gente age na impulsividade, e dependendo do que você faz, e aí, como consertar isso, né? Porque ele não gosta de ser desafiado. Desafiou, ele, então tá bom, então eu vou te provar. Então, assim, como é importante você saber reconhecer isso em você, e a partir de hoje, quem sabe você começar, sabe? Nossa, eu acho melhor eu segurar um pouco a onda, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa, mas eu vou até dizer, viu? Tem que fazer esse esforço de pensar antes, esse é o ponto-chave, né? A gente até brinca, né? Pensa 2 segundos, você já pensou bastante.
né? Porque ele é muito de ação, já está fazendo. Porém, muitas vezes ajuda o colérico o quê? Exame de consciência, né? Por quê? Como ele vai ser impulsivo, se a gente tentar concentrar todo o esforço em ele pensar antes, ele vai estar diante de uma tarefa que às vezes excede as forças dele, principalmente no calor da emoção, né? Então, funciona muito bem o pensar depois também, né? Deixa eu fazer uma revisão aqui do meu dia, o que eu fiz, o que eu podia ter feito melhor, o que eu errei, o que eu não deveria ter feito. E aí, fazendo essa análise, procurar pensar em propostas ou estratégias aí para não cair na mesma armadilha no dia seguinte, né? Então, para o colérico funciona muito bem essa visão aí também do passado, porque na hora da ação realmente é um esforço muito grande. Até o Felipe Ferreira tá falando, sou colérico, não queira discutir comigo. É verdade. É bem isso aí mesmo. Você quer... Como é que é o fogo, né? Como é que você combate o fogo? Se você tentar bater no fogo, o que você vai acontecer? Você vai jogar mais combustível nele. Se você jogar alguma coisa no fogo, ele aumenta. Então, na verdade, jogar álcool, você está perdido. Incêndio está feito. Então, é justamente isso, né? Tem que tomar esse cuidado para que não joguemos álcool aí no fogo, né? Porque ele vai explodir e vai ser uma experiência traumática, ele vai te queimar, entendeu? Então, a gente tem que ter a inteligência de direcionar o fogo, não tentar apagá-lo, né? Porque às vezes a gente tenta apagar, a gente vai criar um problema, e às vezes aumentar o combustível dele. Então, vamos direcionar esse fogo. Para corrigir um colérico, o que é legal? Olha, você usou mal a sua capacidade, você é tão inteligente, você é tão capaz, você sabe fazer direito, e você fez desse jeito, né? Puxa vida, você podia fazer melhor, você é melhor que isso. Então, esse tipo de diálogo funciona melhor do que uma repreensão de frente, né? Porque a repreensão de frente ele vai explodir. Ou seja, com o colérico, então, a forma de combater é você levar ele a refletir o que ele fez. Exatamente. Vamos pegar uma simbologia. Vamos pegar uma simbologia aqui, né? Você fala. Quando você fala, você está movendo o quê? O ar, né? Se você tem um incêndio, o melhor jeito, né, de ele não chegar em você é se o vento estiver empurrando ele para longe de você, né? Então, e aí, ou seja, o vento direciona a chama. E a mesma coisa com o colérico, quando a gente fala isso, a gente está como que assoprando aquela chama, a gente está como que direcionando aquela chama, ela tem que queimar, mas queimar na direção certa. Né? Então, esse é o melhor tratativa, né, que a gente poderia dar para o colérico. Aí. Inclusive, esse negócio do desafio, né, é tão pesado para ele que um colérico que ganha uma competição, ganha o desafio, ele está em primeiro lugar, você não valoriza ele se sente muito ferido. Às vezes, por exemplo, você é um funcionário colérico, por exemplo, e aí você não valoriza aquela conquista, sei lá, ele foi o melhor funcionário do mês, aí você não valoriza. Ou você tem um filho colérico, ele foi o que mais ajudou, e você não valoriza. O seu cônjuge, puxa, ele foi ali, ganhou um prêmio no trabalho pela competência dele e tudo mais, e aí você não valoriza. Isso causa uma ferida, tem um peso muito grande para as pessoas coléricas. E os outros temperamentos às vezes não vê tanto problema. Mas por que ficou tão chateado? É só uma competição. Não é que isso aí faz de tão diferente, mas para o colérico pesa a sensação de desafio, né? Legal. Ô, Murilo, será que tem colérico participando aí? Quem são os coléricos? Com certeza. Escreve eu aí para eu saber. Tem algum colérico que já se identificou? Eu sou uma. Tem um aqui. No dia da sua palestra. Tem um aqui que já avisou. Já, né? Quem foi? Deixa eu ver. O Felipe Ferreira já falou, sou colérico. O Felipe, tem mais algum colérico aí com a gente? Será? Então vai lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, assim, o colérico, até se a gente for pegar alguns exemplos, né? Eu acho muito ilustrativo. Dois exemplos chaves aí. Primeiro,
o apóstolo São Paulo, né, que é um exemplo bem comum, assim, todo mundo conhece, né, tá na nossa cultura, né, muito acessível. Você pega os escritos dele, é o quê? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e a luta, a armadura do cristão, é só briga, né? É só guerra. Ele encara a vida espiritual como uma guerra, né? Uhum. Agora, se a gente fosse pegar na cultura popular, vamos dizer assim, né? No filme do Senhor dos Anéis, você tem o Gandalf, que é o mago lá, né? O Gandalf, ele é profundamente colérico. Ele tá sempre acendendo todo mundo, sempre fazendo alguma coisa, cada hora tá indo para um lugar, não para quieto. Ele põe o povo para andar, dali a pouco saiu, foi para outro canto. Ele também tem muito essa dinâmica colérica aí, de acender o fogo no coração das pessoas para lutar contra o mal. Né? Olha que bonito esse papel do colérico. Né? É interessante isso. Muitas vezes o colérico está a figura que acende o coração das pessoas para que possa estar fazendo algo grandioso, estar indo em alguma direção, né? Ou algum esforço positivo para a sociedade, para a empresa, para a família, né? Para os filhos, enfim, em qualquer área. Né? E aí, vamos falar um pouquinho dos melancólicos. Eu não sei se do colérico... Ah, mas tem bastante gente, viu? Bastante gente acenando, a Mari Silva falando que ela é colérica, um monte de gente aí. Mas então, se deixar, os coléricos põem fogo no mundo. É isso. É verdade, põe fogo no mundo. É verdade. Ó, tem um aqui que falou, né? Igual escorpião, não põe a mão no que pica. Né? É verdade, bem assim mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos melancólicos. Né? Eu costumo até brincar quando eu dou palestra, eu falo falar do colérico primeiro, senão eles vão embora, né? Porque o colérico fala, não, vamos falar logo desse negócio, já vamos botar coisa para agir, né? Então, vamos falar dos melancólicos agora. Os melancólicos vão ficar chateados, né? Ah, eu fui o último. Não, vocês vão ter o segundo, fica tranquilo. Então, vamos lá. Bom, o melancólico, ele é parecido com o colérico no sentido da rigidez, né? Porém, ele não expande. Então, ele não é aquele que atropela com a sua rigidez. Pelo contrário, é aquele que resiste. Né? Então, ele tem uma rigidez que se contrai, fica, vamos dizer assim, de certo modo, estático, né? E estático desse jeito, ele resiste a qualquer coisa exterior. É assim que a pedra faz, né? A terra, de modo geral, também, né? Você joga algo na pedra, a pedra fica parada e o objeto cai no chão, e a pedra continua lá, imóvel, né? Então, os melancólicos têm essa tendência à imobilidade, né? A manterem as coisas do jeito que estão, a resistir. Isso é muito interessante. Eles têm uma vocação muito bonita de sustentar as demais coisas, ou manter as coisas boas. O melancólico não é o cara criativo. O melancólico não é o cara que vai propor novas metas, mas é a pessoa que vai conservar aquilo de bom que vem sendo feito. Né? Então ele tem uma vocação própria nesse campo. Entendi. Vamos dizer assim, né? Ele é o chão onde os outros pisam. E por mais que pareça feio falar isso, né? Na verdade, eles se sentem extremamente bem nessa posição. É isso que é interessante. Eles gostam de estar aí. Eles não gostam de estar na linha de frente, eles não gostam de inventar novidade, eles não gostam de seguir a corrente, eles gostam de ficar ali. É a estrutura que ninguém quebra, né? Ali é a estrutura imóvel. Murilo, e como que seria, então, a convivência do colérico com esse que você está mencionando? Seria uma combinação explosiva? Teria um equilíbrio? Como que seria? Então, a tendência, geral, lembra que o melancólico é frio, né? Então ele aprofunda. Ele não mostra a emoção dele. Ele vai guardando. Então a tendência é que o colérico, ao expandir, ele vai fazer o quê? Ele vai ferir em algum momento, alguma coisa, e essa pessoa vai ficar guardando. E não vai falar, não vai puxar o assunto. O dia que falar é a ponta do iceberg, o baita do iceberg, por sinal. Né? Então, o melancólico, quando ele abre a boca para falar, ele está sempre expondo a ponta do iceberg. Se você puxar, você vai encontrar um negócio enorme ali embaixo. É sempre assim. Entendi. Desde uma ideia dele, se ele tomou a iniciativa de falar, é porque é muita coisa que está dentro dele. Né?
É tanto que está saindo para fora, né? Um pouquinho. Mas assim, existe esse risco. Por outro lado, também existe uma combinação aí interessante que é o quê? O colérico vai indo para frente e o melancólico vai estruturando e vai conservando aquilo que o colérico vai agregando de novo, né? Então o colérico vai mais longe e o melancólico vai estruturando para que esse alcance maior que o colérico propôs ali, por exemplo, na família, ou sei lá, no trabalho, enfim, né? Ele vai estruturando para manter aquilo. Então é uma combinação interessante também, né? Tudo pode dar problema e tudo pode ser maravilhoso. Qualquer temperamento um com o outro, né? Tem os pontos fracos e fortes aí. E o melancólico, é interessante que ele busca o quê, né? O vitral dele, quando passa por ali, ele está procurando o quê? Ele está procurando pegar a estrutura fixa, se agarrar em algo que é imóvel, né? Ele busca essa previsibilidade, né? Essa segurança, vamos dizer assim. Talvez a palavra mais adequada é segurança. Segurança que aquilo não vai mudar, segurança que aquilo vai dar certo, segurança que aquilo vai ser sempre assim. Então, são pessoas que lidam muito bem com a rotina, por exemplo. Mas, com imprevistos, elas têm dificuldade. Olha só que interessante. Tem um participante aí, que é o Daniel Romero, ele falou assim, que o melancólico ele pode acabar segurando a evolução do colérico. Ele está perguntando. Não, é verdade. Ele pode conter, sim, essa evolução do colérico, mas isso não é ruim, não. Porque, às vezes, o colérico vai longe demais. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes ele expande demais e o melancólico vai ajudar a falar, não, vamos pensar, lembra aquele pensar, né? O melancólico pensa até demais. Então é interessante essa característica, o melancólico vai analisando o que o colérico vai fazendo e pode dar um retorno para ele, um feedback, olha, se você fizer assim, isso aqui não vai dar certo, isso aqui tem um risco alto e tudo mais, e o colérico pode, se for inteligente, ele aproveita esse apoio para poder ir mais longe ainda, mas de forma planejada, né? Não de forma meramente espontânea ou impulsiva. Aí que está o ponto. Entendi. É questão de ajuste, né? Os ajustes, né? Os ajustes. Essas combinações são interessantes, porque na visão de mundo, uma complementa a outra. É muito interessante isso. Cada um capta um pedaço da realidade que para o outro não é tão acessível. Isso que é uma riqueza nos temperamentos. Ô, Murilo, uma coisa que eu percebi quando eu participei, né, da sua palestra, eu sempre me identifico como colérica, mas quando entra na parte melancólica, eu também me vejo um pouco. Então, assim, não quer dizer que a pessoa é 100% melancólica, 100% colérico e os outros dois ainda virão, né? Pode acontecer essa mistura, então. É o que eu costumo comentar assim, tem duas opiniões, né? Alguns pensam que é uma mistura de dois temperamentos. Outra opinião que existe é que dentro do mesmo temperamento tem uma variação, né? Um espectro ali de variação. Por exemplo, um colérico, uma chama. Você pode ter pegar o exemplo do melancólico que a gente está usando aqui, acho que fica mais ilustrativo. Você tem a terra, vamos dizer assim. Quando essa terra ela é mais seca do que fria, né, ela vai pendendo mais para secura e menos frieza, você começa a ter uma pedra. Se você for ver mais ou menos na natureza. Se você aumenta a frieza dela, né, e põe um toquezinho ali, que o pessoal fala, né, um toque de umidade, ela vira um barro, uma argila, né? Ou seja, dentro do espectro de melancólico, você tem o barro, você tem a terra seca, você tem a pedra, vamos dizer assim, né? E aí, isso causa também uma variação, até que razoável, né? Então, isso pode gerar a impressão que tem dois. Então, são essas duas opiniões. Eu acho mais fácil de trabalhar, do ponto de vista prático, com um temperamento só, mas dentro dessa variação. Entendi. Né? Eu acho que é mais simples, até para decorar e facilitar a análise, né? Quando você lida com as pessoas. Porém, existe essa outra opinião também, são dois temperamentos. Agora, você falou, né? Fala do melancólico, eu identifico um pouco. O melancólico é seco, o colérico também.
Então vai ter características de secura que você vai ver no melancólico e fala, puxa, mas eu me sinto assim um pouquinho também. Também tem esse outro ponto. Que os dois compartilham a secura, né? E é até interessante que quando você tem... Acho que está dando um pouquinho de retorno aí o microfone, o Gênio. Tá? Tá, eu estava falando aqui, tá me ouvindo de volta. E agora parou. A minha voz tá baixa, né? Que o meu som parece que tá baixo. Não, agora tá legal. E agora parou de dar o eco aí. Ah, tá. Então, o que acontece? É interessante que o quê? O componente de secura, ele tende a formar pessoas, né, a caracterizar na pessoa, uma tendência para a tarefa. Então, geralmente os coléricos e melancólicos, eles estão centrados nas tarefas, na ação, no resultado, né, e não nas pessoas. Então, é interessante isso. Eles têm uma facilidade de lidar com tarefa. Porém, não é a mesma facilidade com pessoas. Por quê? Às vezes, pega o exemplo de um colérico, né? O colérico, se uma pessoa estiver chateada, o cônjuge, ele vai querer chegar com a solução, né? O melancólico vai querer, talvez, entender o que é que está acontecendo, para que isso, ou ele vai até deprimir a situação, não, isso não vai dar certo e tudo mais, ou aprofundar aquilo, ou ficar pensando e não falar nada. Então, o colérico, o melancólico talvez vai ficar dentro dele, calculando um monte de coisa do que o cônjuge está passando e não vai tomar ação nenhuma. Agora, às vezes o cônjuge só quer ser ouvido. Ele não precisa de uma solução, ele precisa ser ouvido. Ele só quer desabafar. Isso para o colérico e o melancólico é difícil. Porque eles querem dar solução, quer ver o que a gente vai fazer então, como é que lida com isso. E não, eu só quero desabafar, não quero resolver nada. Né? Existe essa situação entre os cônjuges e isso causa uma certa dificuldade com as pessoas, geralmente temperamento úmido, né? Que já é o oposto. Quem é úmido tende mais a envolver a pessoa do que resolver. Aí já é o extremo oposto, né? Então ele vai ouvir a pessoa, vai compreender e tudo mais, não vai resolver nada. A tendência é essa. Então, é o equilíbrio, né? Tem que buscar. Ou seja, deixa a pessoa falar. Desculpa, só, já está ajudando bastante, é isso. Não, o fleumático ele tende a compreender com facilidade. O sanguíneo já vai falar em cima, ele vai ficar falando junto, concordando e tudo mais. Porém, nenhum dos dois vai se preocupar em resolver o problema. Ele vai preocupar em consolar a pessoa. Então é interessante essa diferença, né? Agora, um melancólico, né, ele precisa, assim, o que pode ajudar ele a agir, né? Teve alguém que falou aí, o melancólico fica pensando tanto que quando ele vai agir já está cansado, já, né? Tanto que pensou. O que pode ajudar ele? Ter critérios claros de ação e, às vezes, se é um imprevisto, alguém começar a coisa com ele. Porque uma vez que começou com ele, ele termina. Você não se preocupa mais que ele vai aparecer com o negócio concluído. Isso aí não é preocupação. Então, esse é um ponto-chave aí do melancólico, né? Agora, se a gente fosse pegar alguns exemplos melancólicos, você tem, por exemplo, o apóstolo São João, né? O apóstolo São João, ele vai contar ali do Evangelho, vai falar a história de Jesus, ele começa a falar lá no princípio, quando o mundo não existia, o verbo era Deus, estava com Deus e tudo mais. Ou seja, ele vai contar desde a criação para chegar a falar de Jesus. E depois ele termina falando até o fim do mundo, né? No Apocalipse. Ele conta tudo, né? Não diferencia o que é essencial e o que é acidental. Um outro exemplo também bastante nítido é Moisés. É só um melancólico para botar tanta regra e tanta lei, né? Mais de 600 e poucas leis. É só um melancólico mesmo para lembrar de tudo isso, inclusive, e cobrar as pessoas disso. Né? Agora, se a gente for pegar no filme, né, no cinema, eu estava usando o exemplo do Senhor dos Anéis do Gandalf. Você tem o Sam, desculpa. O Sam, ele é melancólico. Tá sempre duvidando do outro. A hora que aparece o Gollum, que é aquela criatura que tenta guiar ele já resiste. Não, eu não aceito, eu não confio. Né? Então ele é aquela resistência o tempo todo, achando que vai ser traído por aquele Gollum. Né? Melancólico é meio desconfiado.
Esse é um ponto chave. Por outro lado, os melancólicos são extremamente leais. Isso é uma coisa que os outros temperamentos têm mais dificuldade que o melancólico. O colérico, se ele achar alguém melhor, ele troca você. Ele vai para outro. Né? O fleumático, ele não vai ir até você. Ele vai ficar onde está. Do jeito que você jogar, ele vai ficar em outro lugar lá. O sanguíneo, ele vai estar com todo mundo. Não só com você, né? O melancólico, não. Se ele tomou você como uma figura de confiança, ele vai ter uma lealdade, assim, enorme. São pessoas de altíssima confiança mesmo. Né? E falar um pouquinho do fleumático, né? O fleumático é a água. Ele é úmido e frio. Ele vai contrair, vai ficar ali, né, se concentrando, porém ele não tem a estrutura. Ele é maleável, ele é flexível, ele é fluido. Então, na hora que você joga ele em algum lugar, ele se molda. Aliás, o fleumático adora isso, se moldar a situação. Ele não fica brigando, não fica nada. Ele é igual um camaleão, né? Você põe aqui, ele pega uma cor. Você põe lá, ele pega outra. E ele adora fazer isso. Ele se sente muito bem, né? Só que o fleumático, justamente por não ter essa rigidez, e também por não ter essa expansão, ele parece frio, né? Então você fala assim, nossa, sei lá, concluí a faculdade. Puxa, parabéns. É uma coisa meio fria, uma coisa meio morta. E você fala, nossa, acho que a pessoa nem se importa comigo, né? A pessoa é indiferente. Mas, na verdade, é o jeito do fleumático. Ele tem essa tendência. O fleumático, ele precisa se esforçar, vamos dizer assim, né? Ele precisa meio que calcular um teatro, vamos dizer assim, para ele fazer isso, para ele mostrar para o outro que ele está sentindo. Porque se deixar ele sozinho, ele vai ficar vai passar uma indiferença, uma frieza, assim, que desanima o outro, né? Aí acho que vem aquele de jogar o balde, né? Jogou o balde d'água, né? Jogou um balde de água fria. É o fleumático quando você leva uma ideia para ele ou dá uma boa notícia. Ele joga o balde de água fria. Ele desanima, né? Ele desanima qualquer um. Porque ele fica meio nessa mordidão, meio paradão. Tipo assim, se o sol não brilha pra você, ninguém queria apagar o meu. Não tem essa fala com a pessoa, tá louco, você joga um balde de água fria, sai de perto, não tem esse tipo de... Verdade. Acontece muito isso. Verdade. Ah, então, tá vendo? Não, é verdade. Você leva uma ideia ali, ele vai falar assim, pra que isso? Tá vendo? Pra que esse trabalho todo? Ô, Murilo, a partir de hoje, sabendo de tudo isso, sabendo que tem um ser assim dentro da nossa casa, então, assim, partilhe com ele os seus projetos, suas ideias, mas não espere grandes, né, comemorações. É gente feliz, né? É verdade, verdade. Isso facilita compreender, né? Porque às vezes você se ofende porque você esperava uma reação do outro, né? Que talvez o outro não tenha capacidade de dar, porque a gente acha que o outro é igual, né? Tem gente que é meio o sanguíneo faz festa, né? Nossa, que maravilha e tal. E só falta jogar purpurina e acender o holofote e tudo mais, o sanguíneo. Agora, o fleumático, não. Ah, tá bom assim. Parabéns. Ô Murilo, o pessoal está repetindo a pergunta. A Tânia, a Vanessa Pigossi está perguntando. Geralmente tem mais de um, né? Acho que tem mais de um temperamento. E a Tânia, né? Tânia Rodrigues, ela entrou aí há pouco tempo. Sim. Ela não escutou a sua explicação. Claro. Tem só um tipo de temperamento, né? Que é aquilo que você estava explicando, né? Sim, eu pontuei que eu tinha pontuado que tem duas opiniões. Tem gente que fala que tem mais de um, tem gente que fala que é um só, mas tem uma variação, né? E essa variação explica as diferenças de um mesmo temperamento. Eu falei que eu, particularmente, acho mais interessante, mais fácil, como ferramenta, para decorar, para você analisar as pessoas, pensar nessa da variação. É um temperamento só, mas que existe uma variação. E se a gente for pegar alguns exemplos, né, de fleumáticos aí, que é bastante interessante, você pega Abraão, né?
Abraão não tinha filho. Ah, você não tem filho, tá bom. Agora você vai ter filho, tá bom. Agora você vai sacrificar o filho, tá bom. Agora não vai mais sacrificar, tá bom também. Então, Abraão se conforma com tudo. Né? Onde colocar Abraão, ele fica. Oh, meu Deus, já me irritou, hein? Abraão já me irritou. Como assim, tá bom pra tudo? Não, não tá. Abraão, ele se sente muito confortável em qualquer situação. Inclusive, ele vai brigar com o sobrinho dele. Brigar, né? Começa uma desavença entre o grupo dele e o grupo do sobrinho, que é o Ló. Aí, como é que ele resolve a situação, né? O fleumático, ele tem a vocação de diplomata, de ser pacificador, né? De conciliar as pessoas. Ele falou, Ló, faz o seguinte, escolhe um lado, se você vai para a direita ou para a esquerda, você escolhe, o que sobrar é meu. Quer dizer, isso está fora de cogitação para o colérico. O colérico vai falar assim, não, eu vou escolher primeiro, né? O melancólico vai falar assim, não, a regra é essa, a justiça é essa, tem que seguir aqui. O fleumático fala assim, escolhe um, eu fico com o que sobrar, tá bom. Ele se sente confortável. Uhum. E se a gente for ver na cultura popular aí, né, no filme do Senhor dos Anéis, que é legal que a gente consegue assistir o filme na caótica, né, com o personagem de cada ali, você tem o Frodo, né? O Frodo, ele é o companheiro do Sam, o Sam sempre resistindo. O Frodo, ele começa a amolecer o coração lá. Então ele começa, eu entendo essa criatura Gollum, eu entendo o que ele tá passando, coitadinho dele, puxa, mas eu também tô sofrendo que nem ele. Nossa, eu estou me tornando como ele. E aí ele vai se deixando influenciar. E no filme também, ele fala assim, foge com o anel. Ele foge com o anel. Esconde o anel. Ele esconde o anel. Né? Ele não é muito de bater de frente, né? o Frodo. Ele vai seguindo o fluxo um pouco do filme. Então isso é uma coisa interessante. E agora falar um pouquinho dos sanguíneos, né? Bom, sanguíneos, eles têm uma vocação enorme de serem grandes comunicadores. Porque eles são muito expansivos, eles colocam para fora o que estão pensando, porém, eles não atropelam, eles vão se moldando, eles vão se adequando ao ambiente. Então, eles são pessoas extremamente agradáveis de se comunicar. São pessoas extremamente alegres. Mas tem uma coisa que o sanguíneo adora, é alegria. Você dá um sorriso, ganhou o sanguíneo, você não precisa falar nada. Ele está ganho já, né? Até brinco, né? Onde dois ou três estão reunidos, ali com certeza vai aparecer um sanguíneo, porque ele gosta de uma conversa, gosta de puxar um papo, ele aparece junto, né? E o que ele não gosta é de ficar sozinho. Tá sempre falando, sempre com os outros, né? E vai sempre se relacionando. E ele adora também a beleza, né? Ele gosta de contemplar a natureza, ele gosta de achar tudo bonito, né? Ele é uma pessoa fácil de elogiar, de ser otimista, ver o lado positivo. Então, o sanguíneo tem muito essa característica. Até você vai corrigir um sanguíneo, você faz piada com o defeito dele, que ele leva muito bem. Se você fizer isso com o melancólico, você vai perder a amizade. Mas se você fizer isso com o sanguíneo, é o melhor jeito. Então é interessante. O sanguíneo tem essa característica justamente meio aérea, né? Vamos dizer assim. A gente brinca até no sanguíneo, tá passeio no mundo. E ele tá a passeio mesmo, é uma riqueza isso, não é um defeito. Né? Ele traz pra gente aquele perfil, vamos dizer assim, descompromissado com as coisas muito sérias e que nos lembram as pequenas alegrias da vida, a beleza que a gente consegue encontrar, nos traz uma visão poética das coisas, né? O sanguíneo é o cara que faz poesia. Por que serve a poesia? Ué, a poesia não serve pra nada, ela é bonita, ela é sonora, mas na realidade você não faz nada com ela, geralmente. Né? Geralmente a poesia é muito simbólica e tudo mais. Você não consegue... dificilmente ela vai ensinar uma informação, né? Mas ela vai passar uma coisa muito bonita, vai soar bem, né? Vai ser bonito. Claro que dá para interpretar poesia, mas ela não é feita para passar uma coisa só. Você pode interpretar do jeito que você quiser, né? Ou seja, não havia pretensão de passar nada, cada um interpreta como queria. Então, o sanguíneo é assim, né? Ele resgata esse lado da vida, que para o colérico, para o melancólico, talvez é um pouco mais esquecido. Para o fleumático também é um lado que ele não liga, porque ele é meio indiferente, mas o sanguíneo traz essa alegria da vida, né?
É isso aí. Então, assim, ele tem essa vocação. Se a gente for pegar 2 exemplos, né, para a gente concluir aqui, e aí, eventualmente, se tiver alguma pergunta também, aproveitar, ou dar o testemunho, né? Você tem o apóstolo São Pedro, né? O apóstolo São Pedro fala, vou defender Jesus até a morte. No outro segundo, ele está no meio de más companhias, fala, não conheço Jesus. Aí, dali a pouco, está no meio de outros, não conheço. Ele vai se moldando e falando ali conforme o ambiente. E no filme do Senhor dos Anéis, a gente pode ver o Peregrin Tuck. O Peregrin Tuck, ele está em vários momentos sérios do filme. Ele está preocupado com a curiosidade dele, está preocupado em fazer brincadeira, está preocupado em comer, né? E não em realmente se preocupar com a guerra. Né? Então é bem interessante esse perfil, né? Então, de forma geral, aqui no que o tempo permite, né? Esse é um pouco aí dos 4 temperamentos. Olha, muito legal. É claro que uma palestra, né, Murilo? Você aprofunda muito mais nos slides, né? Então a gente consegue interagir mais. A gente sabe que aqui no Instagram o tempo é limitado, mas eu acho que já deu para o pessoal começar, né? Quem não sabia, quem não tinha ainda percebido o seu temperamento, acho que já deu para acender aquela luzinha. Eu acho que já dá para ajudar, né? Então, assim, o Felipe falou que não vai aparecer aqui, acho que está com vergonha, quem vê diz, né? Mas eu posso falar, talvez por ele, porque ele era muito difícil o relacionamento dele com o filho mais velho, porque até ele descobriu que ele era melancólico. Então, assim, é o jeitinho dele. E como mudou o relacionamento deles aqui, com a esposa, com ele, principalmente, com o Arthur, né? E a ideia é essa, fazer com que as pessoas aprendam a lidar com tudo isso, né? Que não é fácil. Diz habilidade, mas mais do que habilidade é treino, é observação. Cada um fazendo o seu ajuste até que tudo se organize, né? Verdade. Você... E entendendo um ao outro, né? Entendendo um ao outro, a gente consegue o quê? Os 4 juntos dão uma visão real do mundo, né? E não uma visão limitada. Então, se a gente aproveita isso entre os filhos, cônjuges, né? Amigos e tudo mais, a gente consegue enxergar coisas que sozinho a gente não enxerga, né? Isso que é bonito. Muito legal. Murilo, eu assim, super te agradeço, né, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por trazer um pouco aí do seu conhecimento. Eu quero agradecer a todos que entraram um pouquinho, que participaram. Eu não pude conversar com o pessoal aí, porque o tempo é curto, mas eu super agradeço, de verdade. Para o pessoal que está aí, eu queria deixar assim, só um recadinho, né? Durante o mês de julho, vai ter uma rotina, né? Todas as quintas-feiras de julho vai ter uma live sobre um assunto diferente, um convidado diferente, mas eu vou estar fazendo convitinho, vou estar divulgando, igual eu fiz com ele, tá bom? E o Murilo vai voltar, viu, gente? Uma outra oportunidade, o Murilo vai estar aí com a gente. E de verdade, parabéns, obrigada, viu, Murilo? Obrigada, pessoal. A gente que agradece. Tá? Eu agradeço aí, viu, Gênio, a oportunidade de estar contribuindo aí com vocês, estar passando conhecimento e ajudando aí, né? Todas as famílias aí, pais, né? Cônjuges e tudo, porque esse conhecimento aí realmente ajuda bastante gente, viu? Ô, Murilo, você não quer apresentar um pouquinho o Instituto? Eu comecei falando que você é o diretor do Instituto Casa da Felicidade. Claro. Acho que tem uns 5 minutinhos aí que dá para encerrar. Claro. Bom, o Instituto Casa da Felicidade é um projeto aí, um instituto que nasceu, né, há uns 2 anos atrás, a gente veio construindo com o intuito de formar as famílias, né, e também atuar bastante na educação das crianças, né? Nosso foco aí é essa formação familiar e formação na educação. Então a gente tem várias palestras também que a gente tem temperamentos, palestras aí na área da maturidade, temos justamente para dar ferramentas para as famílias, para que elas possa ser mais fácil, né? Educar os filhos, essa aventura, né? De educar os filhos. E também a gente tem aí, estamos construindo aí, né? Uma escolinha infantil, né? Pretendemos abrir até o ensino médio, né? Escolinha aí mais uma linha
católica, de formação integral ali, né? Seja a parte espiritual, a parte intelectual, né? As virtudes, voltado mais para essa linha de formação humana, para que a gente possa realmente educar nossas crianças desde pequeno nos valores, né? Nesses valores mais importantes aí que formam a pessoa humana. Com certeza. Então, bem brevemente é isso. Oi? Nós sabemos que os valores faz toda a diferença na vida do ser humano, né? Sim, Então, assim, sim. ó, Deus abençoe muito o projeto de vocês, viu, Murilo? Amém. Vocês ficam em São Bernardo, não é isso? Isso, a gente fica em São Bernardo, na Rua Mediterrâneo, né? Atrás do Parque da Cidade da Criança. Uhum. Então é bem fácil, ali, bem no central ali a localização. Né? Também quem quiser nos conhecer, acompanhe aí pelo Instagram, né? Instituto Casa da Felicidade, pode estar nos acompanhando. A gente também às vezes grava alguns vídeos, divulga formações e outras lives. Também fiquem à vontade aí para estar nos acompanhando. O pessoal estava perguntando se a live vai ficar salva aí. Eu vou deixar, mas eu vou colocar também. Gente, hoje eu inaugurei um canal no YouTube, olha que legal. Então, essa live vai ser colocada lá no YouTube também, Jeane Chagas. Então, quem quiser assistir, mas eu vou deixar gravada também, tá bom? Obrigada. Tá bom. Deus abençoe. Boa noite a todos. Amém. Deus abençoe vocês do Espaço Renovar também, viu, Gé? Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigada. Tamo junto. Com certeza. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.